Irmãos, é com alegria que nós nos encontramos na casa de Deus nesta noite, onde as crianças tiveram a oportunidade de louvar a Deus. Estamos muito felizes, não é? Com essa nova geração que está vindo aí com toda essa força, né? Parece que energia eles têm, né? Para louvar a Deus. Esperamos que durante a vida eles cultivem cada vez mais. Nós ficamos muito felizes com o empenho delas, juntamente com as irmãs que prepararam para que isso acontecesse. Agora eu quero convidar novamente as crianças para vir aqui à frente, juntamente com os irmãos que vai estar hoje ensinando para elas. Pode estar vindo aqui, nós vamos orar, porque logo em seguida elas estarão indo para a classe das Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 38. Eu gostaria que a igreja mais uma vez se colocasse em pé. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao versículo de número 38. Após a leitura, eu pedi ao irmão Mateus que esteja orando ao Senhor por nós. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 25 ao verso 38, vai estar sendo projetado ali. Quem quiser seguir na minha versão, ainda fica um pouco melhor. Diz-nos assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus Pai, te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Amém. Te agradeço, Senhor, pelos hinos que ouvimos das crianças, Senhor. Te agradeço pelo Senhor ter sustentado e abençoado cada uma delas com sua família, Senhor. Peço que seja instruindo seus pais a estarem trazendo eles à igreja, ensinando a palavra do Senhor, para que mais tarde não se desvie do teu caminho. Te agradeço, Senhor, por todo o suporte, todas as bênçãos que o Senhor tem dado à minha família, também a toda a igreja, Senhor. Te agradeço também pelos dizimistas e ofertantes dessa noite. O Senhor esteja abençoando a vida de cada um de acordo com o teu querer. Amém. Esteja abençoando a mensagem que iremos ouvir e que ela seja colocada no coração de cada um de nós para praticarmos cada vez mais a tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podeis acertar. Mas o tema escolhido pelas crianças foi aí: cantem, ó crianças. Eu gostaria de falar de um louvor nesta noite, expressado aqui por Simeão e expressado por Ana, profetisa Ana.
é importante, irmãos, a gente pensar que a experiência daqueles que presenciaram a origem do Natal, ela foi extraordinária. Hoje nós estamos em véspera de Natal, né? Hoje nós começamos ontem na Igreja, hoje estamos aqui, amanhã o coral estará apresentando ao Senhor. E todo ano, nesta época, nós nos reunimos, as famílias se reúnem, a troca de presentes, uma ceia em família. São momentos muito bons, irmãos, são momentos extraordinários. Mas eu penso aqui que a experiência que tiveram aqueles que acompanharam, que presenciaram o primeiro Natal, a origem de tudo, foi algo extremamente extraordinário. Por exemplo, nós podemos ver que um anjo anunciou aos pastores uma notícia de grande alegria. Estavam lá os pastores no campo, aquela rotina, todo dia a mesma coisa, mas aparece um anjo no céu e vibra o nascimento do Senhor Jesus, né? Também os magos, ao ver a estrela sobre a casa onde o menino estava, eles alegraram-se com grande e intenso júbilo. Alegria extraordinária, os céus vibraram com o nascimento de Cristo. Os magos ficaram muito felizes quando viram a estrela. Todos, quando viram o menino, eles se curvaram, presentearam. Um momento extraordinário, a origem do Natal. O Natal vem de nascimento, e isso aqui fazendo alusão ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é importante nós destacarmos alguns fatos aqui. Jesus, que nasceu de Maria, da Virgem Maria por aquela ocasião, ela foi contemplada como uma mulher bem-aventurada. Foi isso que Isabel, a sua prima, disse, né? No momento em que ela foi visitar Isabel, que já estava grávida de João, o menino vibrou no ventre, comemorando a encarnação de Deus. O Jesus que nasceu já existia desde a eternidade. O Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o menino Jesus que se encarnou, que nasceu, ele já existia desde toda a eternidade. Mas, meus queridos, por ocasião do primeiro Natal, a Bíblia revela também a experiência de dois personagens, e é desses dois personagens que eu gostaria de falar nesta noite. Já disse, né? Simeão e Ana. É importante a gente ver aqui, a partir do versículo 25, no versículo 25 aí que nós lemos, que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Que lições, meus amados, do encontro que Simeão e que Ana tiveram com o bebê Jesus, e que relata a experiência desses dois personagens. Que lições nós podemos tirar do momento do encontro de Simeão e de Ana com o bebê? Eles relatam aqui na sua palavra, e nós podemos fazer aplicações aqui para a nossa vida. Então, o primeiro está aí no versículo 25. Tanto Simeão quanto Ana, eles almejavam a salvação para Israel. Nesse período aqui, irmãos, o povo de Israel, principalmente na região onde Jesus nasceu, a região de Jerusalém, aquele povo vivia debaixo do domínio de Roma. Era Roma que comandava toda aquela região. Eles acreditavam, isso com base nas profecias de que o Messias iria nascer. Tanto é que quando os magos vieram ali e eles anunciaram para Herodes que eles estavam ali para encontrar o menino e adorar o menino, isso deixou Herodes muito perturbado, porque os magos falaram do rei dos judeus que havia nascido. E quando Herodes, que não entendia nada da Bíblia, né, não entendia nada do Antigo Testamento, ele procurou ali os escribas, e eles disseram exatamente onde é que o menino havia de nascer, porque isso já estava escrito nos profetas. Inclusive Miqueias já havia relatado a respeito disso, que seria em Belém que Jesus iria nascer.
E ele também consultou os magos para saber em que tempo que a estrela apareceu para eles, e ele calculou a idade que Jesus poderia ter naquela época. Veja bem, então, tanto Simeão quanto Ana, eles almejavam, eles esperavam que este dia viesse a acontecer. E nos diz a palavra de Deus que Simeão, ele foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem que primeiro ele visse o menino Jesus. Então ele estava feliz com esse procedimento e uma experiência que a gente pode perceber tanto nele aqui que está escrito no versículo 25: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso. Agora veja aí no final, que esperava a consolação de Israel. Ele esperava que Israel fosse consolado, e isso só seria possível mediante o nascimento de Jesus Cristo. Ele tinha essa esperança de que Israel passaria por um processo de salvação, por um processo transformador. Mas este também é o desejo de Ana. Está no versículo de número 38, né? O versículo de número 38 do mesmo capítulo diz que chegando naquela hora, isto é, na hora que o menino chegava no templo, o menino Jesus, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O que Simeão e Ana tinham em comum? Os dois almejavam que tanto Israel quanto os gentios, que também o texto vai dizer aqui, fossem abençoados, que eles fossem consolados e que eles passassem pelo processo de redenção, isso é, que Israel encontrasse a salvação. E o evangelista João diz isso, irmãos, em João capítulo 1, a partir do versículo 10, 11, 12 em diante. Ele veio para o que era seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É claro, meus queridos irmãos, que muitos judeus reconheceram Jesus Cristo como o Messias de Deus que haveria de vir. Muitos entregaram suas vidas a Cristo, recebendo Cristo como Salvador. Mas até o dia de hoje existem muitos judeus que não creem em Jesus e que não creram em Jesus, infelizmente. E se eles não fizerem isso, pelo fato de eles serem judeus, eles não serão justificados, não experimentarão a salvação, que só acontecerá se o homem reconhecer os seus pecados e receber Jesus como Salvador. É muito importante isso, viu, meus queridos irmãos? Eles almejavam encontrar com o menino Jesus. Era um desejo que estava no coração deles. E se era um desejo do coração deles, meus irmãos, deve ser um desejo do nosso coração também. Almejar que todas as pessoas da nossa família tenham um encontro com Jesus. É almejar que todas as pessoas que moram na nossa rua tenham um encontro com Jesus. É desejar que todas as pessoas da nossa comunidade tenham um encontro com Jesus. Isso deve ser um desejo do nosso coração. Meus queridos irmãos, se isso não for um desejo do nosso coração, e se não for uma preocupação nossa de que as pessoas lá fora tenham um encontro com Jesus, da impressão que nos dá é de que verdadeiramente nós não entendemos o sentido do Natal. Esses dois personagens entenderam, porque eles almejavam a salvação para o seu povo. Se não desejarmos que as pessoas tenham um encontro com Cristo e que experimentem a salvação, pode ser que nós mesmos estamos precisando encontrar com o Salvador. Talvez, meus queridos irmãos, nós fomos aí, nós fomos conduzidos por nossos pais, porque já nascemos, a maioria aqui, já nasceram no berço do Evangelho, experimentaram isso, né, sabe dessa experiência, e aí estão aí. Às vezes tanto faz o perdido morrer sem Cristo ou não, tanto faz, tanto fez. Alguns vão até mais longe, não é? Pode até ser que lá no coração ore para Deus puxar o tapete de alguém e que ele logo desapareça desse mundo. É óbvio que o coração de um cristão, esse sentimento jamais pode passar.
E sabe por quê? Porque o que nós devemos almejar é a salvação de todo perdido. Era exatamente isso que eles tinham em comum. Eles almejavam a salvação para Israel, almejavam a salvação para o seu povo. Nós devemos, meus queridos irmãos, fazer alguma coisa para que todas as pessoas da nossa família tenham um encontro com Jesus. Devemos usar todos os nossos métodos. Devemos orar mais, devemos buscar mais a Deus, devemos consagrar mais nossas vidas, devemos compartilhar mais do amor de Cristo. E a melhor forma de nós compartilharmos o amor de Cristo se dá através do nosso exemplo, no dia a dia, nos nossos relacionamentos. Esta é a melhor forma de nós compartilharmos o amor de Cristo para as pessoas. É dizer para eles que realmente vale a pena ser um cristão. E por que vale a pena ser um cristão? Porque a gente tem paz de espírito, certeza de salvação e ainda fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Meu querido irmão, se a vida cristã não tem sentido para você, ou se talvez você acha que lá fora as luzes brilham mais do que a luz de Jesus, você ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus, você não sabe o sentido do Natal. Infelizmente é uma triste notícia. Você precisa voltar-se para Deus, achegar-se a Ele. A luz de Jesus, ela deve ser mais impactante na sua vida do que as luzes lá de fora. As luzes lá de fora podem produzir uma certa sensação de prazer, mas é momentâneo. Agora, a luz que Jesus produz no coração do perdido, do cristão, do perdido que se torna cristão e que tem uma experiência com Ele, irmãos, é algo tremendamente irradiante. A gente fica feliz porque a gente sabe que toda a nossa segurança, toda a nossa estabilidade se encontra numa pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. Como é que está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você falou de Jesus para alguém esse ano? Você convidou alguém para vir à igreja? Sim. Se não, talvez é preciso voltar-se para a palavra de Deus e entender a palavra do Senhor. Mas, meus queridos, há uma segunda lição aqui. O encontro com Jesus produz adoração. O que nos registra aqui a palavra do Senhor, irmãos, versículos 27 em diante, diz que, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, veja o versículo agora 29, então, verso 28, Simeão o tomou nos braços, isto é, Simeão tomou o menino nos braços, e o que é que ele fez? Louvou a Deus dizendo, ele louvou a Deus. Se nós formos lá novamente para o versículo de número 38, diz que quando chegou a hora que Ana estava na igreja, que ela viu o menino Jesus, ela dava graças a Deus. Ela dava graças a Deus. Todo ser humano, quando tem um encontro com Jesus, irmãos, é algo automático, é algo que produz na vida dele. Ele passa a sua vida passa a ser uma vida de louvor, a sua vida passa a ser uma vida de adoração. Isso é, como assim adoração? Irmãos, é uma alegria tão celestial dentro da gente, que a gente mais bendiz do que murmura, a gente mais exalta, a gente mais agradece do que reclama. Se a sua vida, meu querido irmão, é marcada mais por murmuração, mais por reclamação, do que por gratidão e adoração, algo de errado está acontecendo na sua vida. Pode ser que você inverteu as prioridades, pode ser que a prioridade da sua vida passou a ser coisas passageiras, ao invés das coisas celestiais. Porque aquilo que é celestial, irmãos, deve produzir em nós adoração. Eis a razão por que nós estamos aqui, para adorar a Deus pelo que Ele fez por nós. E o fato de expressarmos nossa adoração a Deus é o que nos mantém perseverantes. Os anos se passam, mas estamos aqui. Vêm as dificuldades da vida, mas nós estamos aqui. Vêm as crises que a vida proporciona, mas nós estamos aqui. Porque o sentido da nossa vida não consiste em coisas passageiras, mas naquilo que é eterno, naquilo que é celestial.
Não tem como ter um encontro com Jesus e viver murmurando a vida inteira. Eu pergunto, meu querido irmão, as pessoas te conhecem como uma pessoa otimista, uma pessoa alegre, uma pessoa do bem, uma pessoa que passa um ar positivo, ou alguém que quando olha para você, meu Deus, mas você diz que é crente, meu querido, você diz que a luz do Evangelho nasceu na sua vida, como pode viver assim? Nós viemos para a igreja louvar a Deus, adorar a Deus pelo que Ele fez por nós, por um dia ter nascido, o próprio Deus ter se encarnado. Aí nós viemos adorar a Deus e nós conseguimos cantar, nós conseguimos ver e ouvir todos os hinos com os lábios lacrados. Parece que eu estou aqui com o corpo presente, mas minha alma está tão distante de Deus. Talvez seja hoje um dia de você encontrar a luz do Natal, para que ela possa transformar a sua vida. Lembra de Mateus 11:28, quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Meus queridos irmãos, existe muito crente oprimido, está com dificuldade de perdoar, está com dificuldade de relacionar, está com dificuldade de adorar a Deus. É preciso resolver essas pendências, porque senão, meu querido irmão, nós vamos ficar o tempo todo aqui cantando, apresentando, enfeitando luzes. Deus, Jesus nasceu, que maravilha, mas o vazio continua. O vazio continua. Aqui há algo que eles tinham em comum. Simeão foi para o templo. Meus queridos irmãos, é claro que nós não encontramos Deus somente no templo. Deus, ele se manifesta na natureza, se manifesta numa canção que nós ouvimos passando por aí. Deus tem diversas formas de falar conosco. Mas se tem um lugar que a gente pode encontrar realmente Deus, é no templo. Isso nós não podemos negar. Notemos aqui que, mais uma vez, voltando para o versículo de número 25, diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. O homem era justo, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo, versículo número 26, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Agora veja o versículo 27. Se tem um lugar para onde o Espírito Santo de Deus nos move, ou deve nos mover, meus irmãos, é o que está no versículo 27. Movido pelo Espírito, ele foi aonde? Ao templo. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Já ouvi, meus queridos irmãos, muitos relatos de pessoas que estavam sem nenhuma condição de ir para o templo, mas quando foram, o Espírito Santo de Deus falou tão fortemente ao coração deles, que eles voltaram totalmente abençoados para a sua casa. Mas também, meus queridos irmãos, há uma guerra espiritual fora do normal. Tenho conhecimento em fatos de pessoas que todas as vezes, antes do culto começava uma forte dor de cabeça, com uma resistência para não ir para o templo. Sabe por quê? É porque no templo é um lugar onde o Espírito Santo de Deus pode falar ao seu coração. Talvez seja a razão porque muita gente tem dificuldade de vir para a igreja. Não é só fraqueza sua não, meu querido. É coisa do diabo também. Ele não quer que você ouça o Espírito Santo falar ao seu coração. Então eles tinham isso em comum. E ao tempo, diz-nos também, no versículo de número 37, que Ana, ela era viúva, e a idade dela, nos diz aí, 84 anos. 84 anos. E olha, um detalhe, viu? Ela não deixava o templo. Ela não deixava o templo. E sabe por que ela teve um encontro com Jesus? Sabe por que a vida dela foi marcada naquele dia? Porque ela decidiu não faltar o culto. Se Simeão e Ana tivessem faltado o culto, eles teriam perdido a maior bênção da vida deles. Mas, meus queridos, é importante a gente perceber aqui que o encontro com Jesus produz adoração, e essa adoração ela é manifestada com alegria.
O verso 39 diz que quando ela chegou no templo, ela dava graças a Deus. Vamos dizer que meu pai sempre falava, né? Quando algo dava certo, ou quando uma pessoa se convertia, ele falava graças a Deus. Era uma expressão de alegria, uma expressão de gratidão. Meus queridos, nós precisamos resgatar isso dentro de nós. As pessoas precisam perceber a nossa alegria pelos feitos do Senhor em nós. Precisamos falar mais graças a Deus, precisamos falar mais Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. Precisamos, irmãos, proferir essas palavras pelo que Deus faz por nós. É necessário que a gente faça isso. Mas nos diz aqui que no verso 38 ainda, que chegando naquela hora ela dava graças a Deus e tinha mais alguma coisa, falava a respeito do menino. É algo que está embutido, não tem como eu ter uma notícia boa só para mim. Era algo tão contagiante, o impacto, a experiência que ela tinha com Jesus, que ela falava para todo mundo a respeito do menino. Ela falava, ela proclamava, ela declarava a respeito desse menino. Irmãos, nossas vidas serão transformadas e abençoadas à medida que nós começarmos a abrir nossa boca mais para declararmos, para proclamarmos a respeito de Jesus, a respeito da sua obra, do seu amor, do seu sacrifício. E também o fato dele ter preparado um lugar e virá nos buscar para que a gente possa viver eternamente com ele. Terceiro e último lugar, que experiências, que lições nós podemos aprender com esse casal. Verso 29 e verso de número 30. Verso 29 e verso de número 30. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos, disse Simeão, os meus olhos já viram a tua salvação. Quando Maria e José chegaram no templo para apresentar o menino, segundo a lei judaica, e ele já sabia, ele foi impulsionado e pega o menino no colo, e ali ele começa a louvar a Deus, ele começa a proferir palavras de adoração ao Senhor. Mas aqui nos diz que depois que ele toca em Jesus, que ele vê Jesus, aí ele diz exatamente o que está aí. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Que lições nós podemos aprender aqui? Só morre em paz, meus queridos irmãos, quem experimentou a salvação. Irmãos, quem ainda não experimentou a salvação morre de medo de morrer. E deveria ter medo mesmo. E deveria ter medo mesmo. Porque morrer sem Jesus é morrer perdido para sempre, sem solução. A Bíblia diz isso, está condenado. Ao homem está ordenado a ele na sofrência. Hebreus 9:27. Vindo depois disso o juízo. Deveria ter medo. Você deveria ficar com medo. Agora, se você entregou sua vida a Jesus, se você experimentou a salvação, ó Senhor, eu estou disposto a morrer agora a qualquer momento, porque os meus olhos viram a salvação. Meus irmãos, esta é uma mensagem urgente, meus queridos. Sabe por quê? Porque todo dia, praticamente, morre alguém aqui perto. Não estou falando do mundo, porque o mundo morre por segundo. Vai morrer, gente. Mas aqui por perto, pessoas deixam esse mundo. E muitas pessoas, irmãos, começam no sofrimento, passam por sofrimento, morrem no sofrimento, sem esperança, sem paz e sem salvação. Talvez nesse contexto a gente poderia dizer o seguinte: é óbvio que depois diante de tanto sofrimento, esse terá um descanso lá. Se porventura viveu uma vida aqui sem Jesus Cristo, obviamente não experimentará um descanso depois. Só terá descanso depois, só terá paz depois, se tiver um encontro com Jesus, se tiver uma experiência com o Salvador. E essa experiência se dá mediante a fé.
Se no seu coração você crer em Jesus e entregar sua vida a Ele, não precisa temer a morte. Ela pode chegar a qualquer momento, mesmo que a gente não queira morrer, né? É claro que ninguém aqui quer, nem eu quero, né? Claro. Mas se caso ela vier a acontecer, não tememos o destino, o que virá depois, porque o que cabe ao homem aqui é esse compromisso, essa decisão que precisa fazer ao lado do Senhor. Então só pode morrer em paz quem experimentou a salvação. E é exatamente isso que o verso 29 e 30 diz. Agora, Senhor, eu posso morrer em paz. Despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Nós não podemos ver Jesus fisicamente aqui. É claro que esse culto está sendo oferecido para Ele. E se é para Ele, Ele nos diz na sua palavra, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente no meio. Então Ele está aqui, não temos nenhuma dúvida disso, que Ele está aqui. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo através da sua palavra, através do seu louvor, através dessa comunhão maravilhosa, através desse momento maravilhoso, nós podemos sentir. Você, meu querido, pode sentir através da sua palavra, quando o Espírito Santo bate na porta do seu coração, tentando te convencer a que você creia nele, que você toma a sua decisão. Nós estamos chegando ao fim de mais um ano, apesar de ter ainda alguns dias, e nesses poucos dias ainda, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. Mas não seria diferente, não seria extraordinário se você também contemplasse o primeiro Natal? Como? Se você permitir que Jesus Cristo nasça no seu coração, você vai começar uma vida nova. Nos diz Paulo aos Coríntios: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Nova vida. Cristo no seu coração, certeza de vida eterna, não porque a gente é bom, mas porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele promete que quem crê nele tem a vida eterna. Nova vida, novo caminho, novos planos. É uma paz de espírito tremenda. Não gostaria de experimentar isso? Não gostaria de dar uma reviravolta na sua vida? Não gostaria de mudar a sua vida, entregando sua vida para Jesus? Meus queridos, isso é extremamente maravilhoso. Isso é extraordinário. Isso foi tão extraordinário que isso aconteceu na minha vida quando eu tinha aproximadamente a idade desses meninos aqui, 10 anos de idade. Estou com 46 quase. E sou franco em dizer, em nenhum destes dias, em nenhum destes anos da minha vida, nunca me arrependi. Foram os melhores anos que Deus proporcionou na minha vida, quando vejo tanta gente escravizada. E o Jesus Cristo está aí com os braços abertos, convidando você para mudar de vida e começar uma vida nova. Isso não significa que você vai estar isento de problemas, que você vai estar isento de dificuldades. Pelo contrário, elas vão continuar vindo aí. A diferença é porque a questão da sua alma está resolvida. Você entregou sua vida ao Senhor, Ele salvou a sua alma, que a alma não morre, parte para a eternidade. Você precisa resolver a questão da sua alma. E talvez neste dia, exatamente hoje, dia 24 de dezembro de 2023, foi o dia em que o Espírito Santo bateu forte na porta do teu coração, tentando te convencer que você abra a porta, que Ele entre e que faça morada e que transforme a sua vida. Caso você sentiu isso no seu coração, caso você sentiu a necessidade de mudar de vida, caso você sentiu a necessidade de fazer um compromisso com o Senhor, hoje é a oportunidade que nós temos. Se você desejar fazer um compromisso com o Senhor, entregar sua vida a Cristo, eu gostaria de orar com você. Você vai vir aqui à frente, eu vou estar orando com você. E nesta oração você vai estar dizendo: eu quero Jesus na minha vida, eu quero ter uma vida nova, eu quero sim ter essa experiência maravilhosa que só Jesus pode fazer. Eu recebo Jesus como Salvador da minha vida. Eu quero que Ele perdoe todos os meus pecados, eu quero que Ele escreva o meu nome no livro da vida. Eu não quero viver mais iludido com as ilusões dessa vida, eu não quero viver mais da maneira como eu vivia, deixando a vida levar. Não, eu agora quero que Jesus leve a minha vida e leve de acordo com a sua vontade. Se porventura houver alguém aqui, eu gostaria de orar por você. Nós vamos cantar o hino de número que nós cantamos 26, o número 26.
Quando nós estivermos cantando esse hino, se você desejar entregar sua vida a Jesus, se você desejar reconciliar-se com o Senhor, você vai ver aqui à frente, logo após o hino, nós vamos orar por você. Vamos estar cantando? Vencidos eles são,